Gente, bom, dando prosseguimento ao nosso curso, a parte 2, intitulada História Cultural e Social das Masculinidades, ela será apresentada inicialmente por Arthur, na qual ele vai apresentar objetos, temas e problemas e conduzir uma análise de documentação. Espero que seja muito proveitoso e que vocês participem aí do outro lado de alguma forma desse momento, né? Acompanhando, enfim. A fala é E, sua, Arthur. e depois da minha fala, Alessandro vai complementar falando sobre a história cultural, ou a história social e as principais questões que relacionam a história com o campo do estudo das masculinidades a partir da pesquisa dele. E uma coisa que é importante dizer logo no início é que essa parte nós escolhemos falar um pouco mais sobre nossas pesquisas, né? Então, o que vamos apresentar para vocês são exemplos de como se trabalhar, de como se pensar os homens, de como se pensar essas variáveis das masculinidades a partir de nossas pesquisas pessoais. Então, vai ser um momento muito prazeroso, tanto para vocês quanto para a gente, né? Vamos estar aprendendo conjuntamente, eu junto com a Alessandra, discutindo sobre masculinidades e vocês também nesse processo de debater, pensar, refletir, porque é um ganho para ambas as partes. Então, quais são essas principais questões que a história cultural pode trazer para o campo de estudos das masculinidades? Uma delas é a representação do sujeito, que é pensar essas construções de imagens plurais do ser homem. Como o Alessandro falou no primeiro momento desse mini curso, nós não devemos pensar masculinidades no singular, né? Normalmente falamos masculinidades. Por quê? Porque masculinidades ela está relacionada com a construção de possibilidades para se pensar o homem. E quando eu falo esse homem, não é um modelo de um homem moderno, coeso, homogêneo, mas só que é uma imagem de homem que também é contraditória, uma imagem de homem que ela está a todo momento em disputa em um único sujeito. Que é o que eu vou falar, inclusive, aprofundar, na verdade, no tópico 3. Por quê? Porque quais são essas imagens que são possíveis construir a partir do homem? Então, no mesmo espaço, por exemplo, vamos fazer um recorte aqui espacial do Nordeste, da Bahia em específico, já que eu e o Alessandro somos baianos, mas só que na minha região pode-se pensar, por exemplo, o modelo do homem vaqueiro, pode-se pensar o modelo do homem comerciante, pode-se pensar o modelo do homem geracional com estilo mais cafuçu, por exemplo. Alessandro, em tua região, quais são os tipos de masculinidades que podem ser pensados, por exemplo, de identidades possíveis? Arthur, são bem próximas à tua, especialmente a figura do homem comerciante. Aqui tem uma feira livre de alimentos, então a figura do homem comerciante uma representação de sujeito masculino muito preponderante. Então, justamente essa ideia do que, se a gente recorrer, por exemplo, a Pierre Bourdieu, de um homem hegemônico, né, da necessidade desse homem provedor. Então, essas representações do sujeito e essas imagens possíveis de se dizer sobre esse homem são alguns exemplos que o campo da história, tanto da história cultural como da história social, possibilitam analisar. Mas a história social, a história cultural em específico, pode, por exemplo, pensar esses sujeitos a partir de seus sentimentos, desejo, desilusões, tristeza, sensibilidades, seus sonhos, compreensão de si mesmos. Então, de que forma esse sujeito ele demonstra demonstra, se relaciona socialmente. Então, quando as fontes possibilitarem esse tipo de análise, por exemplo, eu trabalho com a história da literatura. Então, muito facilmente eu consigo recorrer a esses sentimentos desses sujeitos. Eu consigo perceber como esse sujeito ele se propõe a narrar sobre si mesmo, já que o livro que eu analiso é um ensaio, e por ser um ensaio e com um teor autobiográfico, eu consigo perceber
os desejos, as desilusões, a tristeza de Eurico Alves Boaventura, que é o sujeito que eu escreve, assim como também posso perceber esse ideal de masculinidade, já que ele escreve no ensaio Fidalgos e Vaqueiros, pensando um modelo de masculinidade, de um homem viril, né? Então, esse modelo de homem que ele propõe, Eurico Alves Boaventura, ser homogêneo, mas que na leitura do livro é perceptível que há diversidades, há pluralidades na construção dessas identidades. Por quê? Porque não é possível pensar um homem homogêneo, um homem que não esteja em constante disputa, que não esteja dentro de si mesmo com identidades plurais em combate, em disputa da construção desse sujeito, porque o que nos constrói enquanto sujeito nessa pós-modernidade é justamente essas várias possibilidades de identidades que carregamos em nós mesmos. E as construções dissidentes dessa masculinidade, que são modelos que vão ao encontro desse ideal de homem, que, como Pierre Bourdieu fala, de um homem hegemônico, de um homem que se propõe a ser esse provedor, pai de família, cis, heteronormativo, enfim, esse modelo que é o que, por exemplo, poderemos dizer, essas bioidentidades que a história cultural, grandemente influenciada pelo campo dos estudos queers, pensa em desnaturalizar, né, que é romper essa relação linear entre sexo, gênero e sexualidade. Então, esse tripé possibilita pensarmos outros tipos de masculinidades, como, por exemplo, masculinidade viada, por exemplo, o heteroqueer, por exemplo, os homens transgêneros, que são possibilidades outras de ser homem, até porque um homem transgênero pode engravidar. Então, são identidades possíveis dessa masculinidade, né? Ou dessas masculinidades que devemos analisar. Essas identidades masculinas que eu coloquei interseccionais, que recorrem novamente ao que a Alessandro já disse, né? Pensar a questão racial, essa questão de classe, essa questão de espaço, essa questão geracional, para se pensar esses sujeitos, os quais nós vamos analisar a partir das fontes. Então, a história social também possibilita pensarmos ou acessarmos leituras, escritas e narrativas masculinas, sujeitos que escrevem sobre si, sujeitos que escrevem sobre os outros, sujeitos que constroem ou que reproduzem discursos sobre esses sujeitos. Então, seja na televisão, na música, nos filmes, nos diversos tipos de fonte que podemos acessar, como esses homens eles estão falando sobre si, ou como esses homens performam essa masculinidade, através de suas vestimentas, através de seus hábitos, através de seus costumes, através dos dizeres populares. Quer acrescentar alguma coisa, Sandro? Não, tá perfeito. Então, agora eu vou entrar na análise de fonte. Então, como eu já disse, eu trabalho com o ensaio Fidalgos e Vaqueiros, de Eurico Alves Boaventura, e eu separei algumas citações específicas para analisarmos justamente esse conflito pessoal de Eurico Alves Boaventura nessa tentativa autobiográfica de falar sobre si e, ao mesmo tempo, de tentar demonstrar um modelo hegemônico de masculinidade. Então, na página 254, ele fala: bem montado, gozava o senhor da maior reputação, de maior fama. Já se viu que ter bons cavalos era um bom caminho para afidalgamento, de nome em outras paragens, baseando-se em legislação rinó. Prestígio, até sexualmente, despertava um bom cavalo. Via o sexo no cavalo fogoso, impetuoso, a sua plataforma, o seu reclamo. Saber domar um corcel terrível, vencê-lo, podia ser tido como característica sexual secundária, e faria às vezes de uma frase violenta para conquistar um coração feminino. Certo que a atração se pode operar pela força. Era, inquestionavelmente, um elogio ao rapaz saber cavalgar e ter boa montaria. Então, na minha dissertação, eu defendo que a masculinidade, em Eurico Alves, ela se constrói a partir de 3 elementos, que a boa montaria, o número de filhos e a cachaça, que inclusive também é uma questão incomum que Alessandro trabalha em suas fontes, e que ele vai falar mais adiante.
Então, como essas três características pensam essa masculinidade em Eurico Alves? E, por ser uma questão mais específica da obra, a questão da boa montaria, então eu trouxe para esse mini curso para avaliarmos como essa possibilidade da masculinidade vaqueira, essa boa montaria se torna uma questão que vai acentuar ou não a virilidade desse vaqueiro, desse sujeito que está montando o cavalo. Então ele diz que domar um corcel terrível e vencê-lo podia ser uma característica sexual secundária. O que seria isso? Quer dizer que, a partir do momento que um homem, desde sua mais tenra idade, já que ele diz que os meninos, desde muito cedo, participam do curral, que isso é, do trabalho ligado ao curral, ao pastoreio, à doma, enfim, os ofícios diários do curral. Então, desde muito cedo, esses meninos eles tinham que estar inseridos nesses espaços, que eram espaços de constante demonstração e constante validação da masculinidade desde muito cedo. Então, montar um bom cavalo, e quanto mais bravo, quanto mais terrível esse corcel for, maior acentua esse caráter sexual desse sujeito. Então, quanto mais bom montador ele for, mais forte, mais viril, ele possibilitaria ser. Então, a boa montaria seria um bom elogio. Cavalgar bem seria uma qualidade de um homem viril, de um homem como se deve ser, né? Um homem forte, um homem que carrega em si todos todas as qualidades necessárias para ser um bom homem, um homem forte, um homem viril. Esse homem que dentro do curral seria aquele que iria exercer bem o ofício. Então, nesse segundo slide eu trago um outro tipo de fonte, né, que é a fotografia. E como essa fotografia, ela também possibilita acessarmos as performances, acessarmos a compreensão desses sujeitos e como esses sujeitos querem ser narrados. Por que, Arthur? Como esses sujeitos querem ser narrados? Porque uma foto, ainda mais em 1932, como é o exemplo dessa foto, é uma forma de arquivar sobre si, porque não era muito corriqueiro as pessoas tirarem foto. Então, as fotos elas são formas de se lembrar, ainda mais quando essas fotos são publicadas em livros, como A Paisagem Urbanas e o Homem, que é um livro póstumo de Eurico Alves Boaventura. Então, nessa imagem, que no livro A Paisagem Urbana e o Homem tem a seguinte descrição: Eurico trajado de couro ao lado do vaqueiro da fazenda. Isso mostra uma performance que o sujeito ele quer representar, uma imagem, um discurso que esse sujeito apresenta. E qual é? Vamos analisar algumas questões. A primeira, ambos, tanto Eurico, ele é formado em direito, exerceu a magistratura, mas nesse momento ele ainda estava concluindo o curso de direito, ele não era um sujeito que era dado ao trabalho no curral, até porque ele morava em Salvador e ele exercia, nesse momento até então, a escrita literária em diversos periódicos baianos, mas só que ele pousa ao lado do vaqueiro da fazenda, que ao lado dele também está com a vestimenta completa do vaqueiro, que é a, que é a jaqueta, o chapéu, o perneiro. Inclusive, que é a calça de couro, que no caso Eurico Alves está na mão dele. E as luvas. Eles estão totalmente paramentados, num espaço que parece ser um bananal e na proximidade da casa da fazenda, o que mostra como essa imagem já foi encenada, né? Então, a partir do momento que Eurico, que é o herdeiro dessas fazendas, ele está segurando na mão desse vaqueiro, que é o sujeito que lida diariamente com o gado, ele está tentando apresentar uma relação linear entre esse fidalgo, que também exerce o ofício do vaqueiro, com o vaqueiro de profissão e subordinado a esse fidalgo que é Eurico Alves Boaventura. Então, essa imagem já mostra as performances e podemos acessar como essas relações sociais dentro do próprio curral e dessa região de Feira de Santana, que é onde a foto foi tirada, possibilita pensar essas masculinidades vaqueiras e essas performances de masculinidade.
E, no segundo momento, eu trago, no terceiro slide, mais duas citações que demonstram uma característica essencial no livro, no ensaio Fidalgos e Vaqueiros, que é o vaqueiro enquanto sujeito essencial, protagonista na inserção do interior do Brasil. Porque em Eurico Alves, o vaqueiro foi o sujeito responsável pela edificação, fundação e povoamento do Brasil interiorano. Então, o vaqueiro ele é o grande responsável pela história do interior do Brasil. E, na página 44, ele afirma: foi preciso que surgisse o vaqueiro para garantir a aventura da penetração ao horizonte adentro. Trazia o vaqueiro a volúpia do sol nos olhos, devoradores de distância. E para a sua vida, será necessária a largura descomunal do horizonte que a coragem desenhava. Na página 45, ele afirma: foi o pastoreio a razão de maior da penetração da terra sertaneja. Deu-lhe o gado a garatuja longa e farta das estradas reais, tecendo-lhe fortemente a unidade nacional. Então, ele está defendendo aqui um modelo de homem viril, que sobre o seu cavalo desvigina a terra. Então, ele remete à ideia do homem ativo, terra passivada, e essa terra passivada que necessita de um homem tão viril quanto o vaqueiro para desbravar essa terra virgem e povoar essa terra. Então, apenas com o vaqueiro, que tinha essa volúpia, esse desejo de penetrar essa terra virgem, imaculada pelo homem, que constrói, a partir dessa penetração vaqueira, uma sociedade que é a sociedade do pastoreio. E apenas a partir do pastoreio é que houve essa penetração da terra sertaneja. Então, Eurico dialoga muito com a psicanálise, com os estudos da sexualidade, apesar do ensaio ser escrito na década de 50. Então, esses estudos, tanto da psicanálise como da sexualidade, contribuem para pensar essa masculinidade penetrativa, ativa e fálica que constitui o vaqueiro de Eurico Alves Boaventura e seu modelo de masculino. E a última citação que eu trago é da página 252, onde diz: entregava-se o boiadeiro ou vaqueiro à caatinga, muito mais hostil que a mata, cujo chão mole amolece tudo. Vará-lo era um sinal de coragem. Então, aqui já retoma a premissa que vimos no primeiro slide, né? Quando o bom vaqueiro ele é aquele que doma um cavalo bravo. Enquanto mais bravo o cavalo for, mais masculino, mais viril esse homem. Então, vará-lo, então, desvirginar essa terra, entrar, adentrar, penetrar essa terra virgem sertaneja era um sinal de coragem, que apenas homens mais viris poderiam acessar. O senhorzinho, mais afoito do que o velho, o agora patriarca esquecido por conveniência do que fizera na sua mocidade, sabia-lhe todos os segredos atuais. Para ele, a caatinga se oferecia como mulher, somente lhe dando carícias. Conquistou-lhe o vaqueiro, ou o senhorzinho vaqueiro, o amor e foi recompensado. Só para finalizar, Eurico Alves ele retoma essa imagem dessa penetração do vaqueiro nessa terra passivada a partir do que eu leio como um estupro, né? De um sujeito que penetra e que, em um primeiro momento, a terra reage, a terra ela rasga, deixa escoriações na pele desse vaqueiro, como ele mesmo menciona em outras passagens, e essas escoriações deixadas pelos espinhos da caatinga, que reagem a essa inserção vaqueira, eram sinais de masculinidade. Então, a partir do momento que esse vaqueiro insere essa terra e ela reage, ela resiste a esta inserção, era para ele um sinal de masculinidade. E quando essa caatinga, como ele diz nessa página, se oferecia como mulher, então, a partir do momento que ela aceitava essa inserção, que ele aceitava enquanto legítimo esposo, ela lhe dava carícias, né? Ela lhe conquistava. Então, o vaqueiro, ele conquistou esse amor e ele foi recompensado a partir dessa descrição no ensaio que assemelha a um estupro. Então, a partir da teoria queer, eu recorro para tentar desconstruir e a partir da teoria queer, repensar esse modelo. Como é que é possível pensar esse modelo de homem que protagoniza a nação? Como é possível desfazer? Quais são as intencionalidades desse autor em construir um sujeito, em defender essa masculinidade da forma como é descrita no ensaio?
Então, dessa forma, eu apresento basicamente como pode-se perceber tantas essas questões, né? Desde os sentimentos até essa tentativa de narrar sobre si mesmo no ensaio e como essas temáticas contribuem para uma história social e como essas questões levantadas pela história ou pela história cultural possibilitam ou contribuem para o estudo das masculinidades. Agora, a Sandra vai falar um pouco mais sobre a pesquisa dele. Bom, então, assim, a gente, dando seguimento aqui, o Arthur levantou uma série de questões que também aparecem na minha pesquisa, só que aparecem de outras formas, né? Essas aí que vocês veem no slide são algumas das questões que foram levantadas, né, a partir da análise da documentação. Então, eu vou passar para a análise da documentação e elas vão aparecer durante essa análise. Amigo, pode já passar para a análise, que aí são a mesma coisa que vai aparecer. Eu vou escrever na fonte e essas questões vão aparecendo. Pronto. Há duas perguntas, né? Como aplicar o conceito de masculinidade em pesquisa empírica, né? Uma pergunta de história social, né? Como masculinidade informa determinada experiência histórica? Através de quais suportes, né? De quais documentações a gente pode documentar tanto ideais quanto experiências de masculinidades? Então, essas são as questões que a gente tem em mente quando vai analisar a documentação. Essa documentação é um trecho de um processo crime da tipologia homicídio. É uma documentação que se encontra guardada no Centro de Documentação e Pesquisa da Universidade de Feira de Santana, aqui na Bahia. É uma documentação que se refere à Feira de Santana, também uma cidade aqui do interior da Bahia. Eu não sei qual é a espacialidade de todos vocês aí, de todas que nos veem, mas tanto eu quanto Arthur somos de vários espaços territoriais aqui da Bahia, né? Então, pode, inclusive, Arthur, aproveita para dizer de onde tu é e tal. Eu sou da região da Bacia do Rio Jacuípe, fiz a graduação com a Alessandra na Universidade Estadual de Feira de Santana, e no mestrado eu migrei mais uma vez para Recife para prosseguir com o mestrado. Então, eu fiz a graduação em Feira, né, que é como a gente chama Feira de Santana, que é, aliás, a cidade que eu estudo até hoje, desde a iniciação científica eu estudo Feira, mas fui fazer o mestrado em Salvador, que é a capital aqui da Bahia, né? Mas para mostrar essa pluralidade espacial e também mostrar outras experiências que a pesquisa histórica descortina, como essa que a gente vai ler agora. Clarindo descrito pela documentação como pardo, 42 anos, lavrador, morador do Campo Limpo. Ele afirmou que estava mais ou menos 19 horas tomando uma cachaçinha quando seu inimigo, empunhando uma taca de cavalo, dando-lhe várias cacetadas, duas atingiram seu rosto. Segundo ele, o acusado, a vítima havia afirmado, né? Você está aqui descarado. O acusado sacou o facão e investiu contra a vítima, entrando em uma luta corporal, atingindo-lhe na altura do pente. O acusado conseguiu fugir, escondendo-se em casa, quando conta que foi capturado. Esse trecho é um momento do processo crime que a gente chama de auto de prisão em flagrante, né? Toda essa fala é aquela dita no calor do momento. Claro que pode haver instrução de algum advogado, que é pejorativamente chamado de advogado de porta de cadeia, que pode ficar ali perambulando pela própria delegacia à espera de um novo cliente. Mas todas essas informações aqui são as primeiras informações escolhidas pela autoridade policial, nesse caso pelo próprio delegado. Alguns elementos de masculinidade se sobressaem aqui. Primeiro, essa sociabilidade da venda, né? Estava tomando uma cachaçinha entre conhecidos, entre os seus. Essa sociabilidade masculina por excelência não é naturalmente masculina nos segmentos populares, porque as mulheres também podem ser socializadas nesse espaço. Então, aquela afirmativa de que há espaços homossociais, né, onde só há homens, não deve ser levada à risca quando a gente avalia a experiência histórica dos segmentos populares, pois as mulheres também podem participar desses espaços de socialização. Embora nesse caso específico elas não tenham sido mencionadas, mas é importante dizer, por exemplo, que aquilo que funcionava como venda à noite
poderia, durante o dia, funcionar como um mercadinho, vendendo farinha, açúcar e outros mantimentos. Essa taca de cavalo é um instrumento muito comum na lida com o rebanho. Ela é feita especialmente do pênis do cavalo, né? O próprio nome taca aí é uma nomeação literal, né? Ela se refere ao próprio pênis do cavalo e está associada a uma memória ancestral de uma série de castigos físicos, né, empunhados pelos patrões aos empregados do mundo rural e que foi readaptada nessas relações de trabalho aí no mundo do campo. Percebam, Clarindo se incomoda especialmente com os golpes que atingiram o seu rosto, né? O rosto é mencionado não só como lugar privilegiado da agressão, como a vítima afronta Clarindo, o chamando de descarado. Essa expressão é muito comum aqui, é muito popular na Bahia, né? Circula por entre as diversas classes sociais, mas entre os segmentos populares é uma ofensa muito grande, porque atinge diretamente a dignidade. A face aí masculina associa-se diretamente à dignidade, à honra desses homens. Então, a agressão que se dirige ao rosto é uma forma de ferir a sua identidade, de atingir, no limite, a sua própria masculinidade. Perceba, a esse momento, a gente não tem tantos elementos que explicitem maiores conflitos entre os dois. A gente vai tendo um encaminhamento aí do conflito sob o ponto de vista de Clarindo, que ele reage, portanto, à agressão, não foi ele o agressor, né? Ele diz que ele reagiu utilizando o facão, que provavelmente, né, ele poderia estar com esse facão em uma baia, né, que é uma espécie de aljava para guardar, usando normalmente, né, ele poderia ter saído da roça e passado na venda, que podia ser perto de casa, ou ele simplesmente poderia estar usando o facão como um acessório. Lembrando que essas duas situações, uma revela um elemento característico dos segmentos populares e também o fato de carregar o facão como elemento ostentatório de uma masculinidade que busca intimidar não só as outras mulheres, mas sobretudo os outros homens, de quem homens devem temer, né? Lembrando que há um adágio popular repetido secularmente aqui na Bahia, que em rosto de homem não se bate. E essa fonte evidencia que esse adágio encontra respaldo nas experiências concretas. A ofensa ao rosto constitui um elemento capaz de catalisar, né, emoções e gerar um conflito entre dois homens. Pode passar. No segundo depoimento, Clarindo já modifica um pouco a versão e incorpora novos elementos. Percebam. Possivelmente após uma instrução do advogado, porque do jeito que a história estava contada, poderia-se argumentar que a reação não foi tão proporcional, né? Então, Clarindo recupera aí uma história que dê embasamento à sua rivalidade com a vítima. Ele afirma que tudo começou por causa de animais. Ele disse que os animais dele entrou na roça da vítima, que se chamava Luiz Francisco. Diante disso, a vítima disse que mataria tanto ele, Clarindo, quanto os animais. Percebam, os limites no mundo rural, né, na zona rural de Feira de Santana, eram estipulados pela comunidade, mas não sem tensão, né? Como é que mantinha a distância entre o roçado de um e outro, evitando que os animais pudessem estragar a plantação, sobretudo num contexto em que a produção agrícola era muito importante para a subsistência. Entre os anos 60 e 70, que é de onde data essa documentação, você tem uma grande seca que assola as regiões do Nordeste e Feira de Santana também passava por uma estiagem. Então, a preocupação com a manutenção dos pequenos animais e pequenos roçados era uma urgência de sobrevivência para esses homens populares. E aí ele prossegue, dizendo que há cerca de 2 meses, ele e os filhos da vítima, numa noite com lua bonita, né, uma outra concepção de marcar o tempo aí orientado pelas classes populares, negras, né, marcadas pela própria condição climática muito comum entre os segmentos sertanejos, onde a noite e o dia são marcados por elementos da própria natureza.
Ele afirma que os filhos da vítima haviam lhe dado tiros e risadas, portanto, fazendo pouco dele, tanto que ele guardou, segundo ele, né, sempre uma versão, é sempre uma documentação parcial, porque é produzida a partir do ponto de vista de Clarindo, né, esses depoimentos, mas segundo Clarindo, ele guarda aí a casaca da bala para dar queixa na delegacia, demonstrando que ele podia recorrer à justiça para resolver seus conflitos na comunidade. Eu desconfio um pouco dessa intenção dele resolver o conflito recorrendo à delegacia e não à força física. Ao que parece, eles entravam em conflitos costumeiramente, né? Então, eu fico bastante desconfiado dessa iniciativa de Clarindo de recorrer à delegacia. Tanto fico porque, afinal de contas, Clarindo acaba matando Luiz Francisco, né? Então, a delegacia, apesar de ser um recurso ao qual ele recorreu, não era a maneira mais prática de resolver esses conflitos, e sim a força física, a violência e a agressividade. Mais uma vez, há uma menção aqui ao lugar do rosto, né? Que Clarindo diz que foi agredido na frente da sua própria casa. Então, pensem aí um elemento de humilhação, de rebaixamento, que foi pego pelo colarinho da blusa, né? O agressor estava com uma peixeira na mão. Mais uma vez, essas ferramentas que tanto podem servir para o mundo do trabalho, também podem servir para intimidar, agredir outros homens. E, segundo Clarindo, Luiz Francisco teria passado, né, ameaçado com o fio da peixeira o rosto. Depois disso, ele ficou amedrontado. Ele confessa que não podia nem andar, evitando a estrada das boiadeiras, que era um lugar por onde se carregava o rebanho para atravessar a cidade de Feira de Santana. Hoje é uma região mais ou menos do bairro Campolim. No dia 23 de março de 61, uma outra pessoa depõe, Marciano Suzano, descrito como preto, lavrador, 44 anos, vizinho, né, portanto, afirmou que estava na venda. Então, a gente tem a informação aí de que esse conflito, o conflito fatal, aconteceu na venda, né, como eu havia comentado, esse espaço de sociabilidade masculino, mas não apenas. Lá, Clarindo tinha chamado Luiz e afirmado, né, pelo amor de Deus, não venha cá. Quando o primeiro abraçou-lhe, já lhe deu facadas. Então, Clarindo teria dado facadas inicialmente, né, a versão diferente, portanto, daquele conta. Ele é quem iniciou dando as facadas, segundo Marciano. Segundo Marciano, Luiz não teria reagido, né, a vítima não teria reagido, sendo atingida na altura do pente, né, toda essa altura aqui, peito, pente e pescoço, né? Pente é referente a pescoço e braço. Marciano diz que conhecia a vítima de muito tempo e que, embora tomasse umas pingas, né, o que pode ser indicativo de que a sociabilidade da bebida fosse um elemento fundamental que unisse esses homens, mas ele era um homem já idoso e que não se metia em desordem, né? A ideia da senioridade como um lugar de respeitabilidade e reputação para os homens das camadas populares. Pode se ancorar em uma compreensão afro-brasileira aí de que a idade confere um status de respeito na comunidade e no grupo. E, portanto, o homem mais velho não se meteria mais em desordens, ou seja, em bebedeiras, em excessos, ainda que tomasse umas pingas, né? Marciano fala que o acusado, né, Clarindo, também bebia, mas era trabalhador. Então, não havia na linguagem dele aí uma dicotomia entre bebida e trabalho. Então, diferente do que as autoridades policiais achavam, alguns operadores da justiça, as identidades de trabalhador e de alguém que bebe, que toma umas pingas, não não eram identidades masculinas dicotômicas, mas eram complementares na experiência concreta desses sujeitos. Eu acho que esse é o último slide de fonte. Passa aí, amigo, para eu ver. Esse era o último. Era o último. Então foram essas algumas questões que eu levantei a partir da problematização da documentação crime, que é a minha documentação principal.
Então, para encerrar essa segunda parte do minicurso, eu gostaria apenas de apresentar o que eu chamo de leituras dos estudos de masculinidades, né? Que é pensar duas abordagens possíveis, que são as abordagens estruturalistas, que são leituras construtivistas do gênero, exemplo de Bandinger, de Connell, de Matos, que trabalha a história da bebida, e do Bourdieu, que foi citado por Alessandro. O que seriam essas leituras construtivistas? Seria o quê? Que a partir do sexo biológico masculino, esse sujeito ele se construiria socialmente enquanto homem. Mas só que para pensar essa construção social do sujeito, leve em consideração a questão biológica desse sujeito. Então, para se construir o sujeito, é necessário a revalidar esse tripé, gênero, sexo e sexualidade. E nessas abordagens pós-estruturalistas, elas são é, categorizadas por romperem com essa leitura biológica dos corpos e a relação desse corpo biológico com a construção social do sujeito nessa produção dos gêneros, que seria, por exemplo, Miskolci, Albuquerque Júnior e Berenice Bento, que são três exemplos de pesquisadores brasileiros que trabalham formas possíveis de se ler a masculinidade. Miskolci e Berenice Bento no campo das ciências sociais e Durval Albuquerque Júnior no campo da história. Então, romper com essa leitura biológica é não pensar esse sujeito masculino a partir de uma leitura biológica e naturalizante do tripé gênero, sexo, gênero e sexualidade, mas pensar múltiplas formas de se ler esses indivíduos, que não acionem linearmente esse ciclo, né? Esse tripé. Alessandro, gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Não, amigo, estou satisfeita. Então, assim concluímos essa segunda aula e Sandro quer falar mais alguma coisa sobre a relação da história cultural, da história social e a contribuição do campo da história nos estudos das masculinidades? Olha, eu acho que já estou satisfeito. Espero que as pessoas acompanhem o nosso próximo vídeo. Então, gente, até o próximo vídeo. Então, tchau.